Olá, boa noite. Aguardando vocês adentrar na live. Hoje, dia 15/2 de 2022. Então, vou esperar vocês. Já entraram? A Marta, a Joceline, gratidão por adentrarem. Sou hoje de visual novo, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre ele. Pode ficar despreocupado, não é nada do que vocês estão imaginando. Vou subir um pouquinho o bastão aqui, que estão achando bem baixo. E aí, como é que vocês estão? Diga lá. Como estão? Aqui até ainda agorinha estava chovendo, então tem que ficar um pouquinho preocupada se essa chuva aumentar, mas nada nos impede de falar, não é mesmo? E aí, Marta, como que está? Joceline, falem alguma coisa. Então, hoje o nosso tema é quais emoções prejudicam os nossos pulmões. Tem muita coisa para falar. Que bom, tia Marta. Gratidão. E o pulmão, ele está muito relacionado à tristeza. Adoro, Jusceline. O pulmão está relacionado à tristeza, ao choro contido, à vitalidade, ao controle, à receptividade do exterior, não soltar os sentimentos. Isso tudo está relacionado com o pulmão. Ele é um órgão fantástico. Vou falar um pouquinho da minha decisão de colocar esse lenço hoje. Estava eu lá, preparando para vir. Eu sempre gosto de coisas novas. Eu sou uma pessoa que está sempre em busca de me superar, mudanças. Sempre gostei de entender o que está por trás. Há um tempo atrás eu tinha muita resistência a algumas mudanças. Hoje eu vejo que é preciso sempre se aperfeiçoar, não para ser perfeita, mas para buscar novas perspectivas, novos paradigmas. É isso. Aí resolvi colocar esse lenço um pouco mais discreto, porque eu tenho uns bem bonitos, herdados da minha querida mamãe, que adorava lenço. Minha mãe era naturalmente uma pessoa chique, era uma pessoa de presença. Já a Marta e a Jusceline, que conheceu, pode falar isso. Olá, dona Ana, como está o Wilson? Um beijo para você, Wilson. Está sempre aí com a dona Ana, vulga Anaíse. Então, tia, estou falando do meu lenço hoje e coloquei para ficar um pouco diferente. Enquanto o pessoal adentra, vou começar a falar um pouquinho de quem eu sou, porque como isso vai ficar gravado, né, a live, algumas pessoas não me conhecem. Bom, sou Larissa, casada com Sérgio há mais de 19 anos, mãe de Leonardo, de 14, e Miguel, de 8. E há mais de 19 anos também me formei em enfermagem, que foi um curso que me abriu muitas perspectivas, não só de fazer o que eu mais gosto. Né, tia? Minha mãe era sempre elegante mesmo. E a enfermagem, eu atuei em hospitais, atuei em home care, atuei em PSF. E dentro de lá, eu já fazia terapia. E na vida a gente tem muito choques ou traumas, né? Eu vou fazer uma live mais lá pra frente sobre traumas, que a gente não entende que o trauma não é só simplesmente eu ir lá e ter uma colisão, por exemplo. Existem traumas de infância que perduram sentimentos até hoje. Gente, eu nem perguntei, né? Tá todo mundo me ouvindo? O áudio tá ok? Respondem aí pra mim se o áudio tá ok. Desculpa. Tá tudo ok com o áudio? Vocês estão me vendo? Alguém responde aí.
Vocês estão me ouvindo, me vendo perfeitamente? Ok, beleza. Então vou continuar. E como a gente tem grandes traumas, o meu trauma foi a morte repentina da minha mãe. Minha mãe estava bem e em 3 dias ela entrou, ia receber a alta. E na noite que ela recebeu a alta, ia receber a alta no outro dia, né? Na noite não, desculpa. A noite anterior, a minha mãe faleceu com AVC hemorrágico fulminante. Todos não entenderam, porque quem a conheceu sabia que ela era uma fortaleza, muita saúde. E nesse trauma foi uma fase que eu comecei a entender algumas coisas sobre mim mesma, já que a gente herda dos nossos pais, né? Tudo que a gente acredita que é a realidade, tudo que a gente acredita que é o que eles passaram, enfim, todas as nossas tradições. Mas foi nesse acontecimento que foi um trauma que mudou a minha perspectiva de paradigma de quem eu era, do que eu estava fazendo, porque foram muitas emoções que foram camufladas ou de alguma forma não vistas com os olhos do coração. E ali eu comecei o meu processo de autoconhecimento e também de autocura. E comecei a me interessar por algo que eu tinha curiosidade, que é o mundo das terapias. E adentrei nesse mundo, fiz muitos cursos. E hoje, depois da morte da minha mãe em 2018, eu decidi que eu não voltaria mais, pelo menos por um momento, para hospitais. De lá para cá, eu não voltei por opção, porque eu me desdobrei muito durante esse tempo. E durante esse tempo, como eu tive esse trauma, eu não quis voltar. E me coloquei à disposição para conhecer tudo que tinha de terapias. E a cada dia eu conheço mais, a cada dia eu leio mais, cada dia eu faço mais cursos. E a grande jogada de você se conhecer é que você começa a olhar tudo com outros olhos, não só a você, mas a sua família, buscando as suas origens. Agora eu estou vendo sobre constelação familiar, que é algo brilhante. Eu já tinha ouvido aulas, mas eu estou me aprofundando mais. E durante isso tudo, essa preparação, eu me tornei terapeuta. Tem algumas técnicas que eu faço. A multidimensional é uma delas, que eu ainda vou fazer uma live específica sobre ela. O Theta Healing, que é uma cura de memórias de crenças. A gente tem várias crenças. Durante a nossa vida nós temos muitas crenças. E essas crenças nos levam a grandes sabotagens. E essas sabotagens nos faz acreditar numa realidade que nos foi imposta. Talvez era a realidade do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, bisavós. E a gente perpetua a memória em honra a esse amor, a essa obediência. Mas tem muitas coisas que não nos pertencem mais, mas a gente acaba acreditando que é uma verdade absoluta. O Theta Healing mostra isso. A multidimensional é uma técnica que ela já mostra tudo aquilo que você precisa em dimensões que você não conhece. Assim como o Criador, é Ele que age. Existem técnicas como o EFT, que é uma técnica de reprogramação de memórias também. E o EFT, ele usa os seus meridianos. A gente ainda vai fazer uma técnica aqui sobre meridianos. Tem o The Work, que ele mexe com tudo aquilo que está ligado aos nossos pais. O The Work é uma ferramenta maravilhosa, que ela mostra exatamente isso. Você pode usar com os seus pais, mas você pode usar com outras pessoas que te mostra exatamente essa consciência do que é seu, do que você pegou como verdade absoluta e outras infinitas técnicas. Irene acabou de entrar aqui, ela faz hipnose maravilhosamente bem. Amanhã a live dela, gente. Parece que o vídeo deu uma pausa, né, gente? Mas voltou. Porque aqui estava chovendo demais. Me respondem aí se voltou, se vocês estão me ouvindo. Diga lá.
Alguém responde para mim. Enquanto alguém responde, eu vou colocar aqui o tema nosso. Quais emoções... Tá ok? Beleza. Quais emoções prejudicam... Só um pouquinho, gente. Prejudicam seus pulmões. Então, eu estava explicando que existem muitas técnicas e que me tornei terapeuta a partir do grande trauma que eu tive com a morte da minha mãe. E a terapia, antigamente, era um conceito bem complicado. Achávamos que terapeuta era todos aqueles que tinham alguma disfunção, inclusive disfunção psíquica. Não, terapia hoje é a forma de eu me conhecer com a ajuda de diferentes ferramentas que tem hoje. Bom, eu gostaria de iniciar falando sobre um texto. Como vocês sabem, eu gosto de mensagens edificantes. Esse texto é do professor Hermógenes, a Daniela que falou numa das lives dela e eu achei bem interessante. Olá, Amir Gomes, Thaís que adentrou, gratidão. Então o texto é assim. Um rio de planície, cheio de soberba, disse a um rio de planalto: eu sou um rio tranquilo, largo, sereno e profundo. Nas minhas águas navegam barcos que levam riqueza aos mercados, remédio para os doentes, alimento às populações distantes, brinquedo para as crianças e presente aos que são amados. Já o rio de terras altas, que é o rio de Planalto, é agitado e sonoro. Ele é cheio de força, por sua vez respondeu. O rio de Planalto respondeu por rio de planície. Pouco me importa se é navegável ou não. E da permanente inquietude das minhas águas, dos desníveis do meu leito, das quedas das corredeiras que os homens tiram a energia para mover fábricas. Aquela empáfia toda, né? Tem que falar com empáfia. Criar riquezas e iluminar cidades compara a poluição das suas pardescentas águas com as límpidas das minhas? O Rio de Planalto falou por Rio de Planície. Um sábio que por ali passava, escutando o diálogo compadecido de tanta ilusão e arrogância, resolveu interferir com a sua misericórdia, falando assim: como são tolos vocês! Supõem que são diferentes? Não sabem que um é o outro? Discutem porque ainda não descobriram e que não existem rios diferentes, mas um único rio. Renunciem à soberba, filha da ilusão. Cessem a discussão, continue cada uma a cumprir individualmente o papel que tem a desempenhar, que são missões igualmente importantes, sem esquecer, no entanto, que são um único e o mesmo rio, nascidos juntos e destinados juntos. Olá, voltaram? Eu voltei? A internet está ruim, o Sérgio está falando. Voltou? Todo mundo está me ouvindo? Eu vou ler o finalzinho aqui de novo que interrompeu a conexão, tá? Então, ele falou: no entanto, que são um único e o mesmo rio, nascidos juntos e destinados a juntos a emergir no mar. Ok. Esse texto nos remete a termos expansão de consciência, aquela consciência arcaica, que todos são individualistas, que nós não precisamos do todo, de tudo, para uma consciência mais espiritualizada. Então, nos remete a o que é o tema de hoje. Quanto mais egoístas nós somos,
menos a gente consegue deixar que o exterior venha. Que exterior é esse? As bênçãos divinas, tudo aquilo que está preparado para você, não só como aprendizado, mas também como bênçãos para você receber, seja prosperidade, seja abundância. Isso tudo nos faz pensar que se você não está aberto para receber ou para dar, o que pode acontecer? É uma das funções que vão ser prejudicadas, que é o seu pulmão, porque ele tem tudo a ver com vitalidade, tem a ver com receptividade, não ter aquele controle de tudo, mas também o pulmão está ligado ao sentimento de luto, né? Tudo aquilo que eu não consigo soltar, o ente que foi embora, está ligado ao pulmão. Não soltar esses sentimentos, o choro reprimido, eu não consigo liberar. Isso existe, inclusive, uma das disfunções, né, que é a secreção que eu vou falar agora do pulmão, ele pode aumentar essa secreção de tanto choro que eu reprimo. Mas o pulmão está muito ligado com a nossa tristeza, com tudo aquilo que eu guardo. Beleza? Vamos falar um pouquinho desse maravilhoso órgão? A gratidão, Lô, por ter adentrado. Os pulmões são órgãos esponjosos, gente, e elásticos. É formado por milhões de alvéolos que se enchem de ar. Eu fiz um desenho aqui para vocês entenderem. Então, o ar entra pelas nossas narinas, passa aqui pelas fossas nasais, desce, faringe, laringe e desce aqui pela nossa traqueia. Aí tem o pulmão direito, desse lado, que eu estou ao contrário de vocês, e o pulmão esquerdo. E ele tem muitas divisões, e no final é como se fossem esses saquinhos mesmo, que são os alvéolos. Aí eles são divididos em brônquios, aí reparte de novo bronquíolos, que é a parte mais final, e a última parte, que é os alvéolos. Aí tem os brônquios primários, secundários, bronquíolos, e a última parte, que é os alvéolos, aonde que é o nosso saquinho. É como se fossem mini bexigas, que é elas que insuflam. E aí, é assim que a gente retém ou expele. Retém o oxigênio ou expele esse gás carbônico. Então, vamos lá. O pulmão, ele tem cerca de 25 centímetros e pesa 700 gramas. O direito, ele é mais largo que o esquerdo. E é mais curto também na altura, porque do lado direito nós temos o fígado, que fica, o fígado fica embaixo do pulmão direito. Os pulmões são cobertos por uma fina camada, aqui ó, tem uma fina camada que é chamada de pleura. E essa camada, ela é interna, que cobre o pulmão, e a externa, que cobre a caixa torácica. O que é a caixa torácica? É aquela que fica aqui o nosso tórax. Ela cobre. Mas por que eu estou falando isso? Porque lá dentro tem um líquido lubrificante. E aí, o que acontece? Quando você inspira e expira, é esse líquido que permite que você não cause atrito, que você não fica parecendo porta velha. E nós temos o processo respiratório que funciona em etapas. Por exemplo, a troca gasosa entre o meio externo chega até os meus pulmões e os meus alvéolos. Eu tenho a troca e transporte de gases respiratórios que vai de onde? Dos meus pulmões até os meus outros tecidos, por exemplo, o coração, né? Todos os nossos tecidos compostos dos nossos sistemas, sistema digestivo, sistema cardíaco, sistema respiratório. E aí, essa troca entre os pulmões e os tecidos, entre os tecidos e pulmões, eu também tenho a função do pulmão, é essa. A troca entre o sangue e as células. Todas as nossas células carregam oxigênio através da nossa mitocôndria. Então, a mitocôndria carrega o oxigênio para dentro das células nossas. E
Também nós temos a respiração celular. O que é? A gente consome esse oxigênio e produz o gás carbônico para ir para fora, né? Para ser pela corrente sanguínea, sai para fazer a troca gasosa. Eu coloquei algumas doenças só para a gente situar as principais doenças. As principais doenças do pulmão são pneumonia, pleurite. O que é pleurite? É quando eu tenho uma inflamação da camada fina que está aqui, entendeu? É a pleurite. Tem uma tuberculose, tem a bronquite, tem a asma, entre outras doenças. Então vamos lá. A respiração, ela é um ato voluntário e involuntário. O que é involuntário? É tudo aquilo que eu faço, os movimentos de inspiração e expiração de forma involuntária, é automático nosso. E o nosso sistema nervoso é que controla. Na verdade, quem controla é o bulbo, uma parte do sistema nervoso central. Só que o pensamento não participa dessa parte involuntária. Onde que o pensamento vai participar? Da parte voluntária. Quando os músculos respiratórios possibilitam o nosso controle consciente desses movimentos. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o ritmo respiratório é um ritmo emocional. Isso já é voluntário ou involuntário. Presta atenção. Quando a gente está ansioso, a respiração nossa é rápida e curta. A gente respira porque está alterado a frequência cardíaca. Então, na ansiedade, a respiração é mais rápida e curta, como se eu fosse fugir. A Marta está colocando que eu não entrei mais no ar, gente. Me diz aí se eu saí do ar e não estou sabendo. Alguém pode me dizer se está tudo ok ou só é a Marta que está sem conexão comigo? Elina, Sérgio, me responde. Está dizendo que eu estou sem voz, é isso? A Jeane falou que está ok. Está no ar, a Paula disse. Então, acho que é sua, tia, a conexão que caiu, né, não? Vou continuar. Muda um pouquinho de local, tia. Dando continuidade, que eu estou falando que a respiração é um ato que tem muito a ver com o nosso emocional. Quando a gente está com medo, como é que a respiração fica? O intervalo da respiração fica aumentado quando a gente está com medo. Quando a gente está... A Juscelina também colocou, para mim está no ar, beleza. Quando a gente está apavorado, a gente respira em descompasso. É só você pensar numa sensação, numa situação que você esteja apavorado, a sua respiração fica descompasso. Ora respira mais rápido, ora respira mais devagar, de acordo com o que você está sentindo. Na doutrina hindu, ele fala o seguinte: a respiração é portadora de uma força vital. O que eles chamam, essa força vital, os hindus chamam de prana. O que é prana para os hindus? É todo agregado de moléculas de oxigênio, e esse agregado de moléculas de oxigênio nos faz... Tá ok, obrigada. Nos faz respirar e ter essas moléculas de oxigênio que nos geram essa força vital. Por isso que o pulmão está ligado, como eu comecei lá a falar, da nossa vitalidade. A respiração ela é composta de 2 movimentos, o de inspiração e de expiração. Inspiração, o que é? É quando eu absorvo, né, do meio ambiente esse oxigênio que está contido aí no ar e eu levo para os corpúsculos vermelhos contidos no sangue, que são mitocôndria. A mitocôndria é como se fosse o nosso carro e que nós, como passageiros, fôssemos o oxigênio. Só para vocês entenderem, assimilarem um pouco. Inspirar significa o quê? A capacidade de eu absorver a vida. Então, se eu estou com falta de ar, é uma das coisas da metafísica. Eu estou com essa capacidade de absorver a vida de forma que eu não estou, né, na verdade, absorvendo.
Agora, a expiração. O que é a expiração? Eu promovo a eliminação do gás carbônico, né, que é o CO2, produzido na oxidação das células. Então, as células... A oxidação é mais ou menos o que acontece quando você deixa uma maçã, gente, fora. Dá uma mordida e deixa a maçã, ela vai ficando mais escura. A oxidação é isso. Na oxidação dessas células, eu expiro e soltando esse gás carbônico, né? Aí expirar relaciona a capacidade da gente se expor, deixar fluir os conteúdos interiores. É a livre expressão nossa. Então, quando eu inspiro, eu estou absorvendo a vida. E quando eu expiro, eu estou deixando esses fluidos irem. Eu estou deixando esse conteúdo que está aqui dentro represado embora. O processo respiratório, ele expressa a nossa capacidade de absorver e se expor. No âmbito de quê? Troca. Existe a troca gasosa do oxigênio com gás carbônico. O processo respiratório também é uma troca. É uma troca de dar e receber. Quando eu tenho isso muito bem resolvido, o meu sistema respiratório está protegido. Olá, Nívia, gratidão. Raineri, minha linda, lá do outro lado, gratidão por me prestigiar. Nós estamos falando sobre o processo respiratório. Agora vamos adentrar em cada... Eu pontuei algumas doenças do sistema respiratório e trazendo a metafísica. Lembrando que a metafísica é tudo que tem além do físico. Ou seja, o emocional, o espiritual, e entra tudo no balaio só. A gripe e o resfriado. Que sentimentos a pessoa que tem gripe e resfriado está aí entre esse absorver, dar e receber? O que está comprometido? O desapego, a sensação de, ou melhor, o apego, né? A sensação de derrotismo, o pessimismo. O que é a gripe e o resfriado? Geralmente você pega pelo um dos que tem mais, é o influenza, né, o vírus, ocorre durante algum tipo de mudança. Então, o que está relacionado à gripe? Quando você está passando por mudanças, que mudanças são essas? Pode ser na escola, na fase que você está, ou na faculdade, pode ser você está em um emprego novo, pode ser acabou um relacionamento ou está começando um relacionamento. Pode ser dificuldades financeiras, pode ser mortes de pessoas queridas. Isso pode abalar o seu interior. E devido a esse apego no passado, nas confusões interiores, né, que você ainda não tem essa habilidade de lidar, ele contagia, você acaba sendo contagiado com essa negatividade, principalmente alheia daquelas pessoas que te cercam, né? Gerando uma atmosfera para você de pessimismo, de derrotismo. Daí surge um desejo inconsciente de fugir. A gripe, gente, é uma grande fuga nossa. Porque quando eu estou gripado, eu fico cansado de tudo. Geralmente eu me prosto, eu quero repouso, eu quero um caldinho, eu quero beber água. A gente fica num momento mais introspectivo. É como se a gente desse um tempo para a nossa cabeça. E as situações desagradáveis, tudo que está desagradável, é como se eu falasse assim, para tudo e agora eu tenho que cuidar de mim. Porque na gripe, principalmente aquelas gripes mais violentas e que a gente está vivendo agora, você para mesmo. Para por conta da dor que dá no corpo, para por conta dos sintomas gripais. Então, a gripe é quando... Lembre-se quando você está passando por mudanças e você está muito apegado a situações anteriores. O que você precisa para melhorar de uma gripe? Além de se cuidar, tomar as medicações, beber água, entre outras coisas que a gente sabe. O que você precisa enquanto sentimento? Você precisa respeitar os seus limites físicos e mentais. Saber desprender do velho, abraçar o novo, ser mais confiante e mais bem-sucedido. Assim, você consegue mudar esse campo de vibração, de apego daquilo que está antigo, de uma situação que eu não consigo resolver. Você vai ajudar, além das medicações, repouso, o caldinho da mamãe ou da vovó, de quem for, restabelecer a sua saúde. Entende? Gente,
Vamos dar uma pausa aqui, convide mais pessoas para a live. A live de hoje é o que as suas emoções podem prejudicar os seus pulmões. Nós falamos da gripe, agora nós vamos falar da rinite. Quem tem rinite, coloca aí, quem tem? Então, a rinite é uma inflamação da mucosa nasal, né? Toda essa mucosa decorrente da ação de um vírus, bactéria ou alérgenos. As emoções ligadas à rinite é muito parecida com a sinusite, gente. Muito da irritabilidade, do perfeccionismo, do egoísmo, da indiferença. A rinite ela pode ser aguda, crônica ou por algum alérgeno. A aguda é quando ela vem e vai de forma esporádica, não é contínua. E na aguda é uma manifestação parecida com resfriado, como se você tivesse um resfriado. A Giane colocou, é a euzinha rainha das ites. Pois é, olha só, vamos falar um pouquinho dos seus sentimentos. Viu, Giane? Talvez você olhar com mais perdão para você mesma, para essa interiorização, quem sabe você diminui as suas fontes aí. A rinite crônica é aquela que eu tenho por longos períodos, no máximo aí de mais de um ano. Ela provoca obstrução aqui nasal, né? É uma secreção que ela pode ser mucopurulenta. O que é isso? É uma secreção que ela não é translúcida. Ela pode ser amarelada, ela pode ser esverdeada, né? E quando ela está esverdeada, ela exala um mau cheiro. Você sente o mau cheiro e às vezes não sabe de onde é da sua fossa, porque acumulou essa secreção aqui e aqui. Muito parecido também com a sinusite que a gente vai falar daqui a pouco. Na rinite alérgica, o que é a rinite alérgica? É um alérgeno específico. Por exemplo, tem pessoas que têm alergia à poluição, à poeira. Tem gente que tem alergia, entra num ambiente de perfume, começa a atacar a rinite. Minha neta tem rinite e sinusite, tudo termina em ite. Coitada, é horrível. Eu também tive e ainda tenho muitas crises e fazendo a live eu descobri, né, aonde que estava, o que precisa ser melhorado, porque a gente não entende que as emoções estão muito ligadas além do tempo, né? Voltando, tem gente que tem alergia à flor, tem gente que tem alergia a produtos de limpeza, tem gente que tem alergia a odores muito fortes, né? Seja ele qual for. Bom, esse alérgeno, ele gera uma produção de muco, que é essa secreção, né? Inchaço aqui nessa região, fica inchada, obstruída o nariz. Às vezes tem muita gente que tem coceira, tem corrimento nasal, né? Que sai a secreção. Tem crises de espirro, tem ronco à noite e respira às vezes pela boca. O que a metafísica está dizendo? Boa noite, tia Kátia, tudo bem? A metafísica fala que quem tem rinite é aquela pessoa que abala por confusões do meio ambiente. Se você trabalha em algum lugar ou na sua própria casa, essas confusões do meio ambiente te irrita qualquer coisa. E sempre é como a forma com que as pessoas se comportam, pensam, agem, isso te irrita. E a pessoa que tem rinite, ela sempre é muito exigente. Ela tem uma postura como se ela tivesse que dar modelo para todo mundo que cerca. E às vezes ela quer ser melhor em tudo. Ela compete bastante. Ela está sempre se cobrando demais e por isso, às vezes, costuma a pessoa ser mais egocêntrica, né? Tudo tem que estar do jeito dela, ao redor dela. Ela tem que estar ao centro das atenções e as pessoas têm que dançar conforme a música que ela toca. Geralmente, ela não expressa o que ela sente, ela guarda, ela fecha no seu mundo, demonstra que é aparentemente indiferente. Não estou nem aí para o que você está fazendo, mas ao contrário, ela está muito aí. E dentro da sua base emocional, ela está abalada, né? Olha se a sua rinite tem a ver com grandes emoções ocasionadas ou por alguém da família, geralmente é o marido, ou um filho, ou um pai, ou uma mãe, ou no ambiente de trabalho.
É alguém que, por mais que você fale que o jeito seu é o jeito certo, a pessoa não acata. Ou você está até fazendo do jeito certo, mas a pessoa não quer porque ela tem opinião que é assim. Então, o que acontece? Ela acaba fazendo de um jeito que você não concorda. E aí vem a tal da rinite. Como que eu posso melhorar minhas emoções na rinite? Uma mudança de comportamento, né? Eu tenho que ser mais livre no que eu sinto, eu não ficar retraído, né? Isolado, agir de forma a expor suas ideias. Tá bom, não é do jeito que eu faço, mas por que você acha que esse jeito é melhor? Vamos ver, é melhor? Vamos testar o seu jeito, vamos testar o meu? Diminuir tudo que me causa medo e insegurança. O que é eu querer controlar? Eu querer controlar é tudo aquilo que as minhas rédeas, eu não vou passar por insegurança, eu não vou passar por medo. Será que a pessoa vai fazer certo? Ou ela, do jeito que ela está fazendo, não é a forma que eu aprendi? Isso é o grande ensinamento de uma mudança de comportamento na rinite. Agora vamos falar da sinusite. A sinusite também tem a ver com irritabilidade, com intolerância, com decepção, com indignação. Lembra na aula de fígado que a gente falou que tudo isso são nuances de raiva? Então, o que é a sinusite? É um processo inflamatório das cavidades desse osso, né? Ao redor aqui do nariz, que isso comunica com as fossas nasais. Os sintomas podem ser dor de cabeça, principalmente nessa região, aqui porque inflama, né? O muco inflama. Tem coriza, obstrução nasal, tosse, febre, irritação, às vezes o olho fica bem irritado, dor na garganta, isso tudo pode ser causado pela sinusite. A metafísica da sinusite, o que é? Grande irritação com alguma pessoa do seu convívio, principalmente pelo comportamento e a forma como que ele apresenta. Quando ele não é correspondido, vem a decepção. Eu me decepciono com alguém da minha família, com o meu chefe, com alguém que eu trabalho. E essa decepção, que na verdade é um camuflado de irritação, né? Essa irritação me causa uma obstrução nasal e isso, uma bactéria que está aí passeando, vira um foco infeccioso e por isso que tem muitas dores. Olá, Victor! Olá, Márcio! Gratidão por adentrar na live. Então, estou explicando sobre a sinusite, o que é os sintomas e o que é as emoções ligadas. Então, basicamente é a irritação pelo comportamento, pela forma de pensar do outro. E eu me decepciono porque se ele não está me seguindo, eu sei, né? Isso são características de pessoas que gostam de ser controladoras. Eu sei que está certo, você não está vendo? E isso, essa decepção por você, que não está seguindo o que eu estou falando, que gera uns sintomas de sinusite. Aí tem uma bactéria passando por aí. Olá, Malu, gratidão por adentrar. Vai e gera um processo aí, por exemplo, inflamatório ou infeccioso. Então, como é que eu vou melhorar a minha sinusite? Como que eu posso, sendo mais realista, encarar que a realidade é conforme cada um pensa. A personalidade, eu não mudo a personalidade de ninguém. Eu posso mostrar o meu ponto de vista. Se você quiser seguir, ótimo. Mas eu preciso entender e administrar todas essas divergências para que ela não modifique o meu estado de humor. Ou seja, me gere ansiedade, me gere irritabilidade, eu vou me decepcionar. E tudo eu tenho que encarar que cada um tem uma personalidade. Quando eu entendo isso, que o seu comportamento, as coisas que você pensa e faz me incomoda, às vezes, né? Eu vou e converso. Agora, se eu não tenho como mudar a sua personalidade. Então, é encarar a realidade. Por que me incomoda? É fazer as perguntas, por que me incomoda isso em você? E tentar entender o ponto de vista da outra pessoa. Vamos passar agora para bronquite. Quais sentimentos estão ligados e emoções ou comportamentos ligados à bronquite? Irritabilidade, isolamento. Quem tem bronquite gosta, às vezes, de ser o centro das atenções. É
uma inflamação dos brônquios. Lembra de eu mostrar aqui a fotinha que eu fiz? Os brônquios são partes que estão no interior do nosso pulmão. Então, essa inflamação pode ser por duas coisas, quem tem bronquite. Ou ela vive num ambiente tumultuado, onde existem muitas discussões, pontos de vistas, gênios incompatíveis, ou ela vive num ambiente extremamente silencioso. As pessoas não se conversam porque se conversar dá briga. Então, eles causam uma certa indiferença ao seu sentimento, o que você pensa. Na metafísica, o que a bronquite está te dizendo? É um estado emocional que causa um desconforto, uma irritabilidade, tudo que está ao redor. Ele se sente, a pessoa que tem bronquite, ela se sente agredida e ela não sabe se expressar. E ela tem essa necessidade de chamar a atenção. Isso de forma inconsciente, gente. Ela acaba atraindo essa inflamação de forma inconsciente, porque assim, as pessoas, se estão num ambiente de silêncio, você concorda que as pessoas vão dar uma certa atenção? E ela se isola, às vezes, como uma forma de, eu vou me isolar, como uma forma de chantagem. Eu vou me isolar para que a pessoa consiga me dar atenção, ou cessar essas brigas, ou cuidar de mim, tá? Vou falar da asma, que tem muito a ver também com a forma de mudança aí, junto com a bronquite. A asma, que sentimentos que estão muito enraigados nele? O egoísmo, o isolamento também, né? É uma doença crônica, a asma, tem a obstrução das vias aéreas, os sintomas de que tem uma crise de asma, pode ser tosse, chiado no peito, falta de ar, desencadeada por alérgenos, que são o quê? Infecções virais. Algumas pessoas têm crise de asma por exercício físico, outra por emoções muito fortes, outras por poluentes, outras por cigarro e alterações muito bruscas na temperatura. A metafísica de quem tem crise asmática, o que é? É provocada quando tem uma eliminação. Todas as vezes que eu tenho uma crise de asma é quando eu elimino esse ar. E para o asmático, o que isso causa nessa eliminação do ar? É que ele quer absorver tudo e não expressar ou resolver nada. Ele causa uma sensação de asfixia. Por quê? O asmático, ele não quer expelir nada. Como ele quer ser o centro das atenções, ele faz o quê? Todas as vezes que eu não tenho essa atenção, eu tenho essa asfixia, entende? Geralmente o asmático tem relações conflitantes com as pessoas que vivem ao redor dele. Ele não gosta de fazer essa troca. Lembra que a gente falou que o sistema respiratório é tudo isso, o processo de eu absorver as coisas do meio ambiente, que é a vida, e eu dar e receber com a troca. No asmático isso não acontece, ele tem problemas com troca, né? Ele gosta da atenção. Aí quando ele não tem essa atenção, ele se isola, porque ele quer sempre receber mais, né? Ele mostra-se comunicativo com o propósito de quê? Chamar a atenção dessas pessoas, impressionar essas pessoas, para mascarar o quê? A inferioridade, o complexo que ele tem de inferioridade. Então ele quer a todo custo dominar. Eu não sei se vocês já conviveram com pessoas asmáticas, né? Quando ela tem emoções, ela fala, eu tô com falta de ar, e aí tem a bombinha. Isso tudo é o exercício que ela faz de dominar quem a cerca, para ser o centro das atenções. Aí quando ela não tem, quando ela é dominada, quando alguém fala assim, ei, você tem que controlar suas emoções, tal, e começa a controlá-lo, isso gera para ele uma perda desse domínio que ele tem. E isso faz com que ele tenha crises repetitivas. Então o que você precisa enquanto asmático? Além de fazer um processo com o médico, de gerar, porque não é só algo emocional, existem os alérgenos. Você precisa encarar a realidade, desenvolver a sua autoestima, não dando importância ao que os outros vão pensar a todo momento. Eu estou sempre querendo mostrar que eu sou, que eu posso. Não. Promover o fortalecimento do seu interior, a sua autovalorização, o seu reconhecimento que você é importante pelo que você é, não pela sua doença ou pelo que você faz. Entende?
Vamos fechar agora com pneumonia. O que é pneumonia? É um processo inflamatório, geralmente é agudo, que compromete os alvéolos, os saquinhos que tem lá no final do pulmão, os brônquios e os espaços entre os tecidos pulmonares. Isso tudo engloba a pneumonia. Ela pode ser por bactéria, por vírus, por fungo, por parasita, depende do micro-organismo aí que você se contaminou, né? Na metafísica, emocionalmente, o que isso tem a dizer? É uma pessoa que fica vulnerável quando ela perde o prazer, o entusiasmo pela vida. Ela fica apática. Ela tem uma redução desse oxigênio na corrente sanguínea. Geralmente, as pessoas que têm pneumonia, ela tem uma desilusão com alguém muito importante na sua vida afetiva. Entende? Ou é um marido, ou é um ente que foi embora, ou é um ente que não dá a importância que ela deveria. E essa decepção gera nela como se aí a redução desse oxigênio. Então, o que você precisa enquanto pneumonia, além das medicações, é óbvio, de todo o tratamento medicamentoso, para evitar. O que você precisa emocionalmente? Você precisa entender que os conteúdos que tem, as experiências que a gente tem na nossa vida, nem sempre são uma lição. Eu estou falando que comeu e instalou uma bactéria, que ela quase morreu, né, a Ana Vitória, e hoje ela tem que tomar vacina. Olha aí, você vê? Então, fale para ela, para ajudar, inclusive nesse tratamento, né? Que os resultados, quando os resultados não forem bons, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se motivar daquele resultado que não foi tão bom e sinalizar uma postura o quê? Para seguir em frente em outra direção, porque às vezes o que nos aconteceu foi um sensor que norteou o fluxo da vida. E evita assim que a gente seja dependente da consideração dos outros. O que acontece? Muitas vezes a gente quer uma valorização dos outros. Eu faço porque eu quero ser valorizada, eu quero receber. E às vezes muitas pessoas não entendem essa necessidade, essa carência que a gente tem de ser agradada. E às vezes a gente se decepciona, se irrita com as pessoas que você faz, principalmente quem é mãe. Faz, e às vezes as pessoas não retribuem, entende? Então, eu gostaria de fazer uma técnica com vocês, ainda dá tempo, mas antes eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o sucesso. Por que o sucesso? O sucesso não é apenas quando eu consigo ganhar com o meu trabalho, no ganho financeiro. O sucesso é tudo aquilo que eu planejo no campo dos meus sonhos, tudo aquilo que eu realizo às vezes, e são pequenas conquistas que somam para um foco maior. Aí tem essa reflexão sobre o sucesso, prestem atenção, que tem a ver muito com o amor próprio, o amor ao Criador, né? Quem ama a Deus pratica o bem e pauta sua vida dentro dos limites da virtude. Quem pratica o bem atrai para si o que há de bom e edificante na natureza. Não há necessidade de prodigiosos artifícios para alcançar a felicidade. Basta atender à lei imutável dos semelhantes, atraindo o que é bom para a imantação do bem que se pratica. Como afirma a verdade de que tudo coopera para quem ama a Deus, isto é, para aquele que obedece às suas leis. Pratica o que determina a ordenação maior do amor, e terás à tua volta o próprio Criador manifestando em abundância, equilíbrio e paz. Não te esqueças que o amor atrai o amor, a tolerância atrai a compreensão, o desprendimento imanta a paz, e se distribuis a felicidade, a terás também para ti. O que
eu gostei dessa reflexão, porque ela vem em encontro o que a gente tem falado. Como que você tem deixado a fluidez da sua vida? Como que ela está fluindo a sua vida? Você está deixando a correnteza te levar para novas conquistas? Mesmo tendo alguns atalhos durante esse rio, você está deixando que, assim como a respiração, você absorva do exterior e faça essa troca de conhecimentos, essa troca de comportamentos, essa troca de hábitos, essa troca de paradigmas que nos fizeram acreditar como verdades absolutas. E às vezes eram para quem nos fez acreditar. Mas ela não precisa. Eu não preciso dizer que, eu sou muito ansioso, eu sou muito teimosa. Nossa, nasci assim, desse jeito, vou morrer assim. Não existe isso, gente. Nós estamos em constante evolução. Pensem a respeito. Eu gostaria que agora a gente fizesse um exercício, uma técnica, que vocês, por alguns momentos, dessem um tempinho a mais para dedicar à pessoa mais importante na sua vida, que é você mesmo. E essa pessoa parasse por alguns minutos. Não sei se está dando para escutar a música de fundo, espero que sim. E que você fechasse os seus olhos por alguns minutos e se conectassem com o movimento respiratório seu. Sinta o ar entrando, saindo dos seus pulmões. Você faz isso de forma involuntária, sem precisar comando. Olha que maravilha! Como o Criador é maravilhoso. Feche seus olhos e sinta esse simples movimento de inspirar e expirar. Isso é de forma gratuita. Você não precisa comandar. Imagine que esse ar que está entrando é tudo aquilo de bênçãos que o Criador quer te dar. E tudo aquilo que sai é a troca que você está disposto a fazer. Que troca é a sua? Sua troca é por novos conhecimentos ou até o seu autoconhecimento? Sua troca é por mais estímulos que venham, seja de fontes como o dinheiro, que é um estímulo maravilhoso, é uma energia de troca maravilhosa, o dinheiro é. Ele é abençoado, o Criador sempre nos quer prósperos e abundantes. O que você está esperando? Se é um novo amor, se é condições melhores para cuidar dos seus filhos, se é novas oportunidades de trabalho. Imagine, visualize agora na sua tela mental tudo aquilo que você quer receber e também doar. O que você pode doar? Você pode doar o seu ouvido para um amigo que está passando necessidade, uma palavra amiga. Você pode doar agora um dinheiro para uma instituição ou para alguém que está necessitando. Você pode doar a sua palavra amiga. Você pode doar simplesmente um chazinho, uma canja para alguém que está doente. Isso tudo são formas de amor. Quando você consegue entrar em equilíbrio com aquilo que você recebe e dá, você se torna mais harmônico. Suas emoções de só receber ou só de dar, elas precisam estar em equilíbrio. Imagine e visualize tudo aquilo que você quer agora, tanto receber quanto doar. Imagine o Criador agora, personificando na forma de Jesus Cristo, Sananda, como alguns conhecem no plano espiritual. Imagine ele agora te dando uma grande flor. E essa flor é da cor que você imaginar. Ela resplende muita luz. Muita luz sai dessa flor. E essa flor é o Criador na forma de Jesus Cristo te dando para você receber tudo aquilo que você agora colocou na sua tela mental. Receba essa flor de Jesus com muito
muita luz emanando nela, uma luz branca, perolada. Receba essa flor. Coloque ela agora bem próxima ao seu coração, como se isso preenchesse todos os seus vazios. Imagine o seu coração sendo preenchido por tudo aquilo que você almeja. Jesus te entregou neste momento essa flor e ela preencheu, acalentou, aqueceu o seu coração juntamente com o seu pulmão, já que é o nosso tema. E você sente toda essa energia vinda do Criador, expandindo todas as suas células de muita gratidão, de muita luz. E é como se nisso te desse mais coragem, confiança, pois agora você recebeu direto de Jesus aquilo que estava faltando para preencher dentro do seu coração. Sinta, se permita, se precisar, inspire e expire e imagine tudo preenchido, vindo direto de quem nos ensina a todo momento, que é Jesus. Se permita ficar por alguns minutos sentindo essa sensação de bem-estar, sentindo a sua respiração e agradecendo por todas as dádivas que você tem, simplesmente por respirar. Já é uma grande dádiva. E quando você se sentir confortável, pode abrir os seus olhos. Olá! Então, estão dizendo que está sem áudio. Foi sem áudio, gente? A nossa mentalização aqui está sem áudio. A Raineri colocou que lindo, então ela escutou. Jesus, ele está sempre presente. Basta a gente pedir. E essa flor simboliza o belo. A luz simboliza de onde a gente veio, direto da fonte. Imagine que você agora recebeu. Você recebeu um presente. E esse presente é só seu, porque foi você que mentalizou o que você queria. E é isso. Eu gostaria de fechar essa noite. Ah, voltou, Saulo? Que pena, Saulo. Volta no finalzinho para você ouvir a mentalização. Eu gostaria de fechar perguntando para você o que você não está absorvendo da sua vida? Que tipo de sentimento você está guardando e não deixando que essa troca maravilhosa que é para a gente no sistema respiratório é oxigênio com gás carbônico, mas o pulmão ele é muito mais que isso. Permita que ele seja, que ele faça toda a vitalidade, tudo aquilo que o Criador, quando ele fez esse órgão, ele imaginou que é tudo aquilo que eu posso absorver, que é todas as trocas que eu posso fazer. Eu posso trocar não só com aqueles que eu amo, mas aqueles que passam pela minha vida. Todos aqueles que, como a Jeane, enfermeira como eu, todos aqueles que eu posso curar. Eu posso curar de infinitas formas, gente. Eu posso curar, como eu falei, emprestando um ouvido, falando uma palavra que a pessoa precisava para entender o momento que ela está. Dando um consolo, dando um ombro amigo. Isso tudo são formas de troca, de doação. A doação ela não é só financeira. Existem milhões de motivos para a gente doar. E é isso. Eu agradeço muito a todos vocês que estiveram aqui, a todos que participaram. E se pergunte o que eu preciso absorver mais da vida e o que eu preciso dar mais para o meu rio fluir. E é isso. Fique com Deus. Até semana que vem, com mais um tema. Quem sabe, com mais uma forma de ferramentas que tem
na terapia tem muitas ferramentas maravilhosas que faz com que a gente se conecte com o nosso eu, com aquilo que eu sou, né? Porque agora você está, eu estou Larissa, mas eu sou muito mais do que isso. Eu tenho uma bagagem e essa bagagem eu posso ajudar de alguma forma. Fique com Deus, gratidões imensas por mais essa live. Um abraço, gente, até semana que vem. Espero vocês. Chame mais gente para nossa live. Fiquem com Deus. Até mais. Gratidão a vocês.